Olá você, seja muito bem-vindo ao começo da continuação do nosso curso de Python. Dessa vez a gente vai continuar do ponto intermediário e a nossa primeira aula aqui nessa playlist vai ser de iterators e generators, certo? Iterators e generators são coisas que são bastante comuns hoje em dia nas linguagens e eles servem para percorrer sequências, algumas vezes fazendo algumas modificações ou filtrando itens nelas, certo? Eu vou iniciar um novo desenho aqui para falar sobre alguns iterators simples. No próprio Python a gente tem, por exemplo, algo que a gente chama de um list. Isso aqui ficou parecendo um S, agora sim um L. List iterator. E esse list iterator, ele é um iterador, um percorredor bem simples que serve para percorrer os itens de uma lista. Então vamos supor que a gente tem aqui, lista 1, 2 e 3. O nosso list iterator ele vai manter uma referência a essa lista e vai ter também um índice numérico que corresponde, né, ao elemento da lista que ele vai dar para a gente. Cada vez que a gente chamar um método nesse list iterator, ele vai dar o próximo número. Inclusive, o método ele se chama next. Então, todos os iterators eles têm um método next e a gente pode usar o iterator chamando a função nativa do Python chamada next. Então, a gente pode vir aqui, next, abre e fecha parênteses. Vou colocar aqui um parênteses e vou colocar aqui, no roxinho. A gente vai colocar aqui o nosso list iterator. Quando a gente fizer isso, ele vai dar um número por vez, né? Ele vai dar um elemento por vez. Então, quando a gente chamar a primeira vez, ele vai dar pra gente número 1. Quando a gente chamar a segunda vez, ele vai dar pra gente o número 2. E quando a gente chamar pela terceira vez, finalmente, ele vai dar pra gente o número 3. Exatamente os elementos dessa lista aqui, né? Além disso, a gente tem outras opções de iterators também, como por exemplo, iterators que são relativamente famosos. A gente tem, por exemplo, um map, que também é um iterator, e um filter. Dois iterators que estão disponíveis por padrão na biblioteca do Python. E eles pegam sequências e fazem alguma coisa em específica, né? No caso, o map, eu vou deixar o map com a cor azul. No caso, o map, ele vai receber uma função e uma sequência. Essa sequência pode ser uma lista, pode ser um dicionário, pode ser um outro iterator, não importa. E o que ele vai fazer? Em cada elemento dessa sequência, ele vai aplicar essa função f. Vamos supor que a nossa sequência seja... pode ser esse exemplo mesmo, 1, 2, 3. Vamos supor que a nossa sequência seja um list iterator dessa listinha que a gente tinha antes, né? Então a gente falou aqui do list iterator, ele pega um elemento por vez, ele dá 1, depois 2, depois 3, né? Então a gente vai usar. Então esse list iterator vai ser a nossa sequência e vamos falar também que f, eu vou colocar aqui uma corzinha diferente, que f é uma função f de x, uma função que pega x e dobra x, 2x, né? Então, no final, o que vai acontecer? O map, ele é um iterator que no final da iteração, depois que ele terminar de percorrer a sequência, o outro iterator, ele vai dar pra gente uma lista de dobros, né? Então, 2, 4, 6. Então, quando a gente chama map com a função 2x e com a sequência 1, 2, 3, ele devolve, ele retorna pra gente a sequência 2, 4, 6. Ou seja, ele aplicou a funçãozinha aqui em roxo em cada elemento da nossa sequência, certo? Vou pegar aqui o nosso highlighter, o nosso marca-texto, fazer assim, pegar esse cara, tá muito fino, não gostei, vou tentar esse aqui. Pegar esse cara e aplicar aqui. E o retorno foi esse aqui. Aí, a gente vai pegar este cara
e vai aplicar aqui, nesse cara. Finalmente, a gente vai pegar este carinha aqui e vai resultar nesse cara aqui. Então, 2x, né, ele pega um elemento, vai pegar o 1 aqui, vai fazer 2 vezes 1, 2. Pegar o segundo elemento, 2 vezes 2, 4. Pegar o terceiro elemento, 2 vezes 3, 6. O map ele mapeia valores, né? Por isso que a gente chama ele de map. Além disso, a gente também tem o filter. Vou colocar aqui embaixo. Vou pegar uma outra corzinha aqui para o nosso filter. Vou pegar um roxinho. E o filter ele é bem parecido com o map, no sentido que ele pega uma função e uma sequência. No caso do filter, a gente costuma chamar essa função de função predicado, porque essa função ela vai dizer se algo é verdadeiro ou falso, basicamente. E como o próprio nome sugere, a gente está querendo filtrar sequências. Então esse predicado, essa função que retorna para a gente verdadeiro ou falso, ela vai dizer se o elemento vai ficar ou não na nossa sequência final. Se essa função retornar verdadeiro, o elemento fica. Se ela retornar falso, o elemento sai. O elemento não é mantido, né? Vamos supor que a gente tem uma função aqui, uma função predicado. Deixa eu trocar a corzinha. Que vai ser o seguinte. Nossa função f de x vai dizer que a gente quer os múltiplos de 3. Então vai ser x módulo 3 igual a 0. Certo? Então essa expressão, né, essa função ela vai retornar um booleano, um verdadeiro ou falso, que quando o número for divisível por 3, vai retornar verdadeiro. No caso aqui, a gente só tem um número na nossa sequência. A gente está reusando, né, sequências, a gente está reusando iteradores, iterators. Quando a gente tiver quando a gente passar aí pelo número 6, ele vai retornar true. Significa que o número 6 ele vai ser mantido. Só que 2 e 4 não são divisíveis por 3. Então esses carinhas vai dar falso quando passar na nossa função. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para baixo. Vamos trazer de novo a nossa sequência. Deixa eu colocar aqui a corzinha azul. É engraçado escrever com a canetinha porque dá a impressão que eu estou tremendo a mão aqui com o mouse, né? Mas é porque eu estou escrevendo na mesinha e a mesinha ela pega a precisão da caneta, né? Então se eu deixo parado, ela fica assim, ó, porque minha mão treme. Então a gente tem 2, 4 e 6. A gente vai passar o filtro, a gente pegou o filtro da nossa função verde. Então, f de x aqui, né? E eu vou passar aqui, ó, vou pegar o amarelo. Aliás, eu deixo eu escrever a lista que vai a sequência que ele vai devolver pra gente. Vou colocar em marrom. Isso aqui vai resultar em uma sequência com o número 6 só. O filtra ou ele mantém ou ele tira da lista, né, da sequência. Então vamos lá. Peguei o meu marca-texto e vou fazer assim, ó. O primeiro número não é divisível por 3, então a gente não vai fazer nada com ele, a gente vai simplesmente descartar. O nosso segundo número, número 4, também não é divisível por 6. Então a gente não vai fazer nada, a gente vai descartar ele da nossa sequência aqui. Por fim, a gente tem o número 6. O número 6, ele é divisível por 3. Então a gente vai pegar esse cara aqui e colocar na nossa sequência final. Certo? Legal. Existem vários tipos de iterators, não vou falar sobre todos. Importa que já é o suficiente que eu diga que o iterator ele tem um contexto, né? O contexto do nosso list iterator, por exemplo, contexto do nosso list iterator é a lista que ele está percorrendo. Então, se a gente tem a lista 1, 2, 3, o list iterator ele precisa saber qual que é a lista que ele está percorrendo. Então, ele vai ter uma referência a esse cara vai ser o contexto do nosso objeto list iterator. Então, o iterator ele tem um contexto e ele tem um método next, né? Igual a gente colocou aqui. Um método next. O método next é o que vai computar, ele vai calcular o próximo item da sequência. Beleza?
Legal. No Python existem duas formas de a gente fazer isso, que é com que é, é, implementando o protocolo iterator, né, de fato. Para implementar o protocolo iterator, a gente vai usar um dunder method, que a gente vai ver só mais lá para frente. E a segunda forma é implementando um generator, uma função geradora. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai ver como que implementa o iterator mais para frente, quando a gente estiver lá revendo orientação a objetos, tá? Quando a gente estiver revendo orientação a objetos e falando sobre os métodos mágicos do Python. Mas por hora a gente vai ficar só com as funções geradoras. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu código aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu já vou mostrar uma coisa para vocês. Vou fazer uma lista L, vai ser 1, 2, 3, e vou fazer o seguinte. LI vai ser iter de L. E eu quero printar aqui esse LI. Vamos ver o que, que é LI. Estou abrindo meu terminal, vou rodar aqui, ó, Python, eu tenho que entrar na pasta. cd aula 01, Python main.py. Olha só, esse cara aqui é um list iterator object, né? Nesse endereço de memória aqui. Então, esse é um iterator que já vem por padrão no Python. Se eu não me engano, existem iterators para outros tipos também. Então, ó, um dict key iterator, né? Então ele vai percorrer as chaves do dicionário. Existe, deixa eu ver se a gente consegue fazer de um set. Tem também um set iterator e deve ter um iterator de tupla também, né? Tuple iterator, tá aí. Então a gente tem todos esses iterators. E a gente diz então que o objeto LI, a gente não consegue acessar nada dentro dele, mas ele tem um contexto que é a lista que ele está percorrendo. Ah, mas professor, quando que a gente usa, né? Tipo, eu não lembro no Python de ter lido alguma vez essa função iter, né, para criar esse iterator. Quando que a gente usa? Cara, sempre que a gente usa um loop for. Porque na verdade, quando a gente faz um for no Python, então a gente está fazendo assim, ó, for número em lista. Internamente, o Python ele cria um iterator dessa lista aqui. Ele está chamando esse método iter aqui nessa lista para ele saber como é que ele faz para percorrer essa lista, né? O Python em si ele não sabe como faz para percorrer a lista. O for não é um construto especial que vai entrar na lista e percorrer. O for ele existe para usar iterators no Python. Inclusive, isso vale para outras linguagens também. Eu sei que vale para Rust. Quando a gente faz um for no Rust, ele está usando um iterator. Beleza. Vou fazer aqui, ó, print num. E quando a gente fizer isso, Python main, ele vai imprimir 1, 2, 3, que são os elementos da lista. Ou a gente também pode fazer aqui, ó, li, direto. 1, 2, 3. O li, aqui é a mesma coisa. Quando a gente chama iter no li, ele tem que retornar alguma coisa. Eu vou fazer aqui, ó, li2 vai ser um iter de li. E eu quero print li2, li is li2. Lembram do operador is para verificar igualdade de memória? Então Python, ó, list. A gente fez então um iter de L e um iter de LI. Aqui dá primeiro nesse endereço de memória B5E0 e aqui ele dá o mesmo list iterator object no mesmo endereço de memória B5E0 e a gente vê por esse true aqui, né? Então quando a gente faz iter em um iterator, o comum é que ele retorne ele mesmo, ó, li2, fazer a mesma coisa, ó, print. Já vou fazer assim para a gente poder ver bonitinho. L2 is L3 igual. E a gente vai rodar aqui. Li3. Então, ó, L2 is L3 true. Então sempre que a gente faz um iter em um iterador, ele retorna ele mesmo. Ele retorna um objeto novo quando a gente passa um objeto que não é um iterador, é um objeto que é iterável.
né? Então a gente vê, por exemplo, iterator e iterable na programação, né? Iterable. A gente está querendo separar os itens que são percorríveis, os itens que a gente pode percorrer com o iterator, por exemplo, uma lista, do iterator em si. O iterator em si não é a lista. O iterator em si, ele sabe que ele está percorrendo a lista, mas ele não é a lista em si, certo? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou implementar um list iterator. Aliás, antes de implementar, eu vou mostrar o map e o filter para vocês, né? Vou fazer doubles map alguma coisa aqui, x e a nossa lista. Aqui a gente vai fazer assim, ó, for num in doubles, print num. A gente precisa só de uma funçãozinha para dobrar. Eu quero fazer f de x para deixar igual, mas eu não vou. Double de x, return x vezes 2. 2 vezes x, para ficar bem parecido lá com o 2x que a gente escreveu. E aqui a gente coloca o double. Pode perceber que a gente não chama a função, tá bom, pessoal? A gente só passa a função, a gente passa o nome da função como se ela fosse uma variável, certo? Isso aqui é muito importante, a gente não pode chamar a função, primeiro porque não dá certo chamar a função assim, né? Ele está pedindo alguma coisa, segundo porque a gente não quer um valor, a gente quer uma função. Então a gente passa a função, como se ela fosse uma variável, como se double segurasse uma variável que aponta para uma função. Para mostrar isso aqui, eu vou fazer o seguinte: f igual a double. F é uma função, certo? F é uma função não, desculpa. F é uma variável e ela está apontando, né? Ela está apontando para double. Vou usar aqui, ó. F. Map f de L. Tá bem parecido com o que a gente desenhou lá agora há pouco. Então eu vou fazer aqui, ó. For none in doubles, print num. E vou tirar os outros prints aqui, porque eles já não importam mais pra gente. Tá aí, 246. Os carinhas que a gente estava esperando aqui, né? Então ele pegou, dobrou cada membro da nossa função, da nossa sequência. Deixa eu fechar a janela aqui. 246 foi o que ele deu pra gente. Tá aí, 246. Por fim, a gente também fez o quê? A gente fez um filter com uma função predicado, em que a gente pega os múltiplos de 3, certo? Ou divisíveis por 3, né? E eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer embaixo da double, def divisible by 3x e return o que a gente já viu aqui, né? Cadê, ó? Cadê? X módulo 3 igual a 0. Vamos escrever exatamente igual. X módulo 3 igual a 0. Beleza? Legal. Aqui eu vou fazer f é igual a divisible by 3. Divisível por 3. E vou falar que os múltiplos não, só os divisíveis mesmo. Divisibles vai ser filter de f doubles. Então percebe como que a gente consegue usar outros iterators, né? Aqui eu estou fazendo um map de f em L, estou colocando esse cara no doubles. E aqui embaixo estou fazendo um filter de f em doubles. E a gente consegue usar a sequência que a gente criou aqui no map. Então se a gente vier aqui, ó, divisibles, print num, a gente vai ver que o único número que fica é o 6, porque o 6 é o único número que é divisível por 3 aí. Beleza? Legal. A única coisa que vocês têm que saber é o seguinte: os iterators eles são consumíveis. Significa que a gente só consegue pegar os valores uma única vez, tá? Aí que entra o next. Ó, vamos lá, vamos falar do next. Print next. Vou colocar aqui, ó, doubles. Fiz o Python main, ele me deu 2. Vou rodar de novo, ele vai me dar só o 2. Por quê? Porque quando eu chamo de novo a mesma coisa, eu não salvei o arquivo, desculpa, ele me dá o próximo elemento. Por isso que a gente chama de next. É o próximo elemento. E é assim que o for sabe também quando que tem elementos ainda por vir, né?
Vou colocar de novo, ó, um terceiro next para a gente ver o terceiro número e por fim um quarto next para vocês verem como que o for sabe quando que termina o loop. Ele dá, eu não salvei de novo. Ele dá 2, 4 e 6 e aí quando ele tenta pegar um próximo que não existe, ele dá um erro do tipo stop iteration. E aí o for sabe que quando ele chega no stop iteration é porque acabou os elementos e ele pode parar. E é bom que esse erro seja desse tipo específico, porque aí o for ele pode ficar de olho nesse cara stop iteration. E se for qualquer outro erro, se for um value error, se for um type error, ele vai lançar o erro, né? Ele vai jogar o erro pra gente como se fosse qualquer outro erro. Mas como stop iteration é um erro especial, ele sabe que ele pode usar esse erro para parar, para sair do for, né? Desculpa, para seguir em frente no nosso programa. E qual que é o problema? O que isso implica, né? Se a gente fizer, eu vou tirar esse último print daqui e fazer assim, ó. Vou colocar esses prints depois do doubles. E aqui eu vou fazer assim, ó, for num indivisibles print. E aqui eu vou fazer assim, ó, num igual, com um printf pra gente ver, né? Olha só que interessante. Não aparece num igual. Ele não fala pra gente que o 6 é um divisível por 3, ó. Vou comentar esse print aqui. Vamos ver o que acontece. Olha só, ele me dá o 2 e o 4 e me dá num igual a 6. Comentei outro print. Ele me dá o 2, que é o nosso único print next aqui. E num igual a 6. Porque aí ele já passou pelo filtro, né? Então, assim, o next ele consome, os iterators eles consomem os elementos que eles estão percorrendo. Significa que você não pode voltar atrás. Se você precisa guardar esses elementos, aí você pode colocar esse cara numa lista. List de doubles. Claro que a nossa chamada de next aqui já não vai dar certo, né? Porque uma lista não é um iterável, não é um iterator. A gente pode fazer assim, ó. Iter. O que vai acontecer? Ele vai criar um list iterator a partir do doubles, vai pegar o next, que é o número 2, e vai imprimir. Aqui embaixo, na linha 22, ele está usando o doubles, não o list iterator de doubles. Então ele vai pegar, a lista em si, né? Internamente no filter, ele vai transformar esse cara no iterator e vai aplicar esse predicado para saber se o elemento fica ou não na nossa sequência resultado. Certo? Maravilha. Vou colocar aqui, ó, um novo arquivo. Vou fazer impl.py de implementação. Vamos implementar esses caras aí. Eu vou fazer um def list iterator. Esse cara vai receber uma lista, sei lá, uma lista aí de alguma coisa. Não importa, não importa o que é. O que a gente vai fazer? Já aí, abrir um for nessa lista, for elemento em L, e a gente vai fazer um simples yield elemento. Isso aqui já é o suficiente. Vamos ver? Vou fazer uma função main aqui, ó, pass, mesmo esquema que a gente fez na outra parte do curso, né? If name igual a main, quero chamar main. Se você caiu de paraquedas aqui no nosso curso, no nosso curso, e você não está entendendo o que está acontecendo aqui, eu explico em detalhes no meu curso anterior, tá? Não deixa de dar uma olhada lá, porque é bem interessante. No meu main, vou criar L igual lista 1, 2, 3. E vou fazer que o meu LI é list iterator de L. Pronto. Vou fazer print LI e vamos ver o que acontece. Aqui ele já está reclamando, né? Expected zero positional arguments.
Beleza. Vamos ver o que acontece. Python impl. Aí, ele dá pra gente um generator object, um objeto generator, né? No, 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 no Python a gente chama de generator, de função geradora, as funções em que a gente usa o yield, porque o yield ele vai dar um elemento por vez. Você pode pensar nesse yield como um return. O return ele retorna o elemento, né? Só que ele é diferente do yield no sentido que o return, ele vai, o Python ele vai encontrar o return, vai pegar esse valor, né, esse elemento, vai retornar esse elemento e vai sair da função. Acabou. O yield, ele está falando para o Python que esse é um cara que ele vai te devolver. E ele vai devolver um por um. Então ele vai passar por esse yield cada vez que a gente chamar o método next. Vamos chamar o next? Print next ali. E vou copiar aqui, ó, mais uma vez. Inclusive, ó, vamos fazer assim. Quero fazer assim, para a gente ver a chamada mesmo. Next ali. E copia para baixo. Olha que interessante. Então, next ali, o primeiro ele dá 1. Next ali, no segundo, ele dá 2. Certo? Já vou colocar um debugger aqui, um breakpoint, para a gente ver o que está acontecendo. Vou rodar com debug esse cara aqui. Então vamos ver. Ele vai começar criando a nossa lista. Criou, está aqui do nosso lado, né? Locals L123. Vai criar o list iterator e vai printar o LI. E percebe que só quando eu chamar o next, eu vou apertar o F10, que é o step over, só quando eu passar por aqui, que a gente vai ver ele entrando nessa função aqui. Eu coloquei um breakpoint aqui, ele vai parar aqui, né? Então eu vou apertar F10 para ele dar um step over e olha lá, ele entrando na list iterator. Ele tá chegando nesse código aqui agora só. F10 para de novo, yield elemento. Beleza. Certo? Então ele fez isso aí para cada next aqui, ó. Vou colocar um breakpoint aqui, ó, e tirar esse aqui. Vou colocar 2 breakpoints para a gente ver os 2 prints. Para a gente ver ele indo e voltando da função. Então, vou chamar o F10 aqui, pegou, fez o yield element. Beleza. Voltou para nossa função main, está de novo no print. O que vai acontecer quando ele pensar nesse print? Ele vai chamar o next. O que vai acontecer quando ele chamar o next? Vai voltar para o nosso iterator. Tá ali, ó. Tá pegando o próximo elemento. No caso agora o elemento é 2, ó. Ele vai yieldar esse elemento. A gente fala que ele vai retornar, né? Quando tem return, aqui a gente vai falar que ele vai yieldar. Yieldou o elemento, tá aqui, ó. Next li 2. Então o yield, ele fala para o Python que essa função aqui, o próprio Python vai dar conta de entrar nela só quando for necessário. Internamente, ele está transformando essa função geradora em um iterator. E aí mais para frente a gente vê como é que se faz um iterator na mão. Para essa aula a gente só está interessado em mostrar como é que eles funcionam, né? Como é que a gente usa o generator. Vou fazer um map. Aqui a gente vai receber uma função e uma outra sequência. O que a gente vai fazer? Para cada elemento na nossa sequência, eu quero yieldar f de element. Eu vou transformar esse element em x. Aí vai ficar f de x bem bonito aqui, ó. Certo? É isso. Isso é tudo que a gente precisa para fazer um iterator de map em Python. Então vamos ver, ó. Vou tirar esses carinhas aqui. Vou fazer ali mesmo. Fazer m, vai, de map. Vai ser igual a map de... Eu vou passar... Preciso criar uma função para dobrar, né? Def double x return 2 vezes x. Aqui eu vou ter já estou prevendo que eu vou ter um def filter. Aliás, vou fazer o seguinte, eu quero pegar esse cara e colocar aqui para baixo. Já que essa aqui é uma função helper, essa aqui é uma função só de
Só para ajudar a gente. Aqui é pass, eu não sei ainda o que eu vou escrever na nossa filter. E aqui no map eu vou fazer então o double tá aqui embaixo. Passar a função double. Eu não quero chamar a função, lembrando disso, eu quero passar a função em si. Map double e nosso li. E vou fazer o seguinte, print f, né? Next de m. Algumas vezes, vou fazer as 3 vezes aqui, ó. Vou executar. Double is not defined. Tá definido aqui embaixo, por que ele não fala que tá definido? Tá, não tem problema, então a gente coloca lá pra cima. Às vezes eu esqueço que o Python é uma linguagem que ele não consegue ler à frente. Deveria conseguir, né? Mas enfim. Tá aqui, funcionou. Vou colapsar aqui pra não encher o saco, pra não ficar no meio. Chamei o main, fez o print next, 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 tá aqui, ó, 246, beleza? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Eu quero colocar um breakpoint aqui, eu quero colocar um breakpoint aqui, eu quero colocar um breakpoint aqui nos prints. E vamos debugar o nosso Python aí, vamos ver o que acontece. Tô no print next, vamos ver o que acontece, ó. Deu F10, estou no map. Para cada x na nossa sequência, olha lá como ele subiu para o list iterator para começar a consumir o nosso list iterator. Para cada elemento em L, yield elemento. Voltou. Bom, ele passou pelo map, né, no caso. Eu vou ter que deixar um breakpoint aqui, ó. Vou deixar um breakpoint... eu vou tirar do for e vou colocar no yield o breakpoint. Beleza? Tô aqui no próximo next, vamos lá. Tô no yield do list iterator. Aí a gente não consegue ver ele entrando no map, né? Eu vou deixar nos dois, que seja. Esse yield elemento ele vai voltar para o map para ele poder fazer o yield do map. Então o x aqui é 2, né? E quando a gente fizer o yield de f de x, ele vai dar o dobro de x, que é dobro de 2, que é 4. Tá aqui, impresso 4. Próximo, ó. Então a gente está aqui no map, for x em sec, subiu para o list iterator, foi para o yield, yieldou nosso elemento 3. Voltou para o map, o nosso elemento, nosso x é 3, ele vai yieldar o dobro de 3, que é 6, e por fim está aqui, ó, imprimiu aqui, ó, 6. Beleza? Então percebe como que ele é lazy, ele é preguiçoso. A gente fala que os iterators e generators, eles são lazy ou preguiçosos. O que isso significa? Significa que eles só vão calcular o próximo valor quando você pedir por ele. Se você não precisar do valor, ele nunca calcula. Quer ver? Ó, vou tirar esses dois prints daqui. Vamos ver o que acontece. Vamos debugar de novo. Chegou. Estou no print. Entrei no map. Entrei no list iterator. E eu dei o meu elemento número 1 aqui, ó. Estou no map, o meu x é 1, vou fazer 2 vezes x, né? Voltei, imprimiu 2 e acabou. O programa terminou, estou de volta no console aqui. Não precisei pegar os outros dois elementos, não precisei calcular, não precisei fazer essa computação aqui, esse cálculo de 2 vezes os elementos que eu não usei. Dessa forma a gente consegue compor os iterators, né? Vamos para o nosso filter. Aqui eu vou colocar P de predicado. Mesma coisa, for x em sec. Aqui vai ser um pouquinho diferente, ó. If P de x. Afinal, esse P é uma função que vai entrar um x e retornar um booleano. Yield x. A gente quer que o filter ele só dê os elementos para a gente que passarem por esse predicado. Vamos fazer o nosso predicado aqui em cima? Divisible by... Não sei, vamos fazer por 2 dessa vez. Vamos fazer um divisible by x. Aí a gente faz uma... Não pode, esse é tema de outra aula. Divisible by 2 mesmo, vai. X, return, x módulo 2 igual a 0. E colapsar aqui
para não ocupar muito espaço. Vou vir para cá, vou fazer que f é igual a filter de divisible by 2 do nosso m. E aqui eu vou fazer printf. E esse aqui vai ser um tanto quanto interessante. Eu vou fazer divisible by 3 mesmo, para a gente ver o que acabou de me ocorrer, o que eu acabei de pensar. O 2 ele não vai mostrar, o 3 ele vai. A gente pode até fazer um outro predicado para depois fazer o divisible by 2, para a gente poder ver como é que serão as execuções. Cara, filter é a mesma coisa, eu vou passar aqui, ó. Aqui, eu acho que vou deixar no yield também. Vou deixar nos 3, aí vamos ver o que acontece. Deixar só no P, vamos ver se ele pega no yield. Beleza? E, cara, primeiro, vou rodar. Ele dá o número 6, que é o que a gente já está esperando. Vou debugar, então. Vamos ver o que acontece. Estou no print. Vou apertar F10 para fazer o step over aqui, ó. Então, estou no filter, for x in sec, foi para o map, for x in sec, foi para o list iterator. O elemento é o número 1. Então, vamos yieldar 1. Vamos voltar para o map. Aqui a gente vai yieldar o f de x, que vai dobrar o número 1 para 2. Por fim, a gente chegou no filter aqui. E a gente está aqui, ó. O x é 2. Ele já foi multiplicado aqui pelo map, né? Vamos passar por a nossa funçãozinha aqui, ó. P de x. Se for divisível por 3, ele vai dar verdadeiro, senão ele vai dar falso. No caso, ele deu falso, então ele não vai yieldar. Olha só o que ele faz, ele continua o loop. Então ele vai pegar o próximo x. Aí, ó, vai subir para o map, vai subir para o list iterator. Dessa vez o elemento é 2. Yieldou 2, vai yieldar f de x, f de 2, vai yieldar 4. Chegou aqui, ó. X, ó o x aqui, ó, o x é 4. O x também não é divisível por 3, então vai acontecer a mesma coisa. Vai recomeçar o loop. Vai pegar, ó, foi para o map, foi para o list iterator. O nosso elemento agora é o 3. Voltou para o map. O map ele vai fazer yield de f de 3, que vai dar 6. Por fim, no nosso filter, o x é 6. O predicado ele vai passar, então ele vai yieldar esse x. E finalmente a gente chega no 6. Certo? Vou colocar mais um aqui, ó. 4, 5, 6. E vamos ver rapidinho os elementos sendo percorridos, né? Vamos lá, vou debugar de novo. Então vamos lá. Filter, depois map, depois list iterator. Yield elemento. Ele não parou no yield, né? Porque eu tirei o breakpoint. Pegou aqui, ó. Primeiro 2, ele não pega, olha. Vou ter que colocar então aqui os breakpoints. Subiu para o map, subiu para o list iterator, vai yieldar o elemento 2. Aqui no map vai yieldar o dobro de 2. E aqui no filter vai ver se 4 é divisível por 3. Não é. Vai pegar o próximo. Subiu para o map, subiu para o list iterator. Yieldou 3, yieldou 6. 6 é divisível por 3. Vai yieldar o x. Imprimiu. E eu esqueci de colocar mais print de next aqui, ó. Colocar mais 2. Então vamos lá. Vou fazer rapidinho só pra ver ele chegar lá no 6, tá? Pá, taratatá, taratatá. Fazer assim, ó. Eu quero desativar esse, eu quero desativar esse. Quero desativar esse e vou dar um F5 para continuar. Ele vai me jogar direto no yield x, que é onde vai fazer o print 6. Exato. Próximo elemento, vamos lá. Voltou para o map, voltou para o list iterator. O próximo é 4. Dobrou o 4, vai dar 8. O 8 não é divisível por 3. Vamos para o próximo. Subiu para o map, subiu para o list iterator. Agora é 5. 5 dobrou, vai dar 10. 10 não é divisível por 3. Vai para o próximo elemento. Vai pedir o próximo elemento, né, no caso. Vai para o map, vai para o list iterator. Yieldou 6.
O map vai yieldar 12, 12 é divisível por 3. Finalmente a gente vai ter um novo print aqui, ó, que é de 12. E a gente tem um outro print next, vamos ver o que acontece. Ó, entrei no filter, estou pedindo o próximo elemento. Fui para o map, estou pedindo o próximo elemento. Fui para o list iterator, estou pedindo o próximo elemento. Não tem próximo elemento, acabou. Então eu vou voltar para o filter e por fim, aqui eu vou dar um stop iteration. Um stop iteration porque não tem mais elementos, né? Então é assim que acontece, é assim que funciona os iterators por meio de generators no Python. O que você precisa saber, resumo da aula, né? Yield. Você pode fazer uma função normal e isso aqui, em vez de retornar, você vai yieldar um resultado. E isso vai transformar a sua função numa função geradora, numa função generator. E um generator é um iterator. E o iterator você pode usar em um loop for, por exemplo. Posso vir aqui, ó, vou tirar esses prints. For, sei lá, for x em f, print x, né? Ó, vou deixar os breakpoints só no yield dessa vez. E aqui eu vou fazer o seguinte. Y é igual a f de x. E yield y. Só pra gente ver o valor que ele vai estar yieldando. E vamos debugar. Vamos fazer o último debug aí do vídeo. Já passou pelo print, né? Ah, é. É porque a gente tá fazendo o for, no caso. Vamos lá. O for que ele vai pedir cada elemento, cada próximo elemento. Então vamos lá, ó. For x em f, o f é um objeto gerador filter, o nome da nossa função aqui. Vamos subir. Estamos no list iterator, vai yieldar 1, depois no map ele vai yieldar 2, o y é 2. O filter não conseguiu usar o 2, então ele vai tentar o próximo. 4, mesma coisa, não conseguiu, então o map ele está pedindo os próximos elementos, né? Ó, yieldou 3, o map vai yieldar 6. Finalmente a gente está aqui no yield do filter, porque o 6 é divisível por 3. Ele passou nessa checagem aqui, né? A gente pode colocar um breakpoint aqui, para ver ele funcionando. E finalmente ele vai printar o x, apareceu o 6 aqui, ó. Vai pedir o próximo elemento do f, vamos lá então. Subiu no list iterator, vai yieldar 4. O map vai yieldar 8. O filter não consegue fazer nada com 8. Então, vai de novo pedir o próximo elemento, pediu 5. O map vai retornar 10, né? Vai yieldar 10. Filter, mais uma vez, não consegue fazer nada com 10. Pediu o próximo é 6. Yieldou 6. O map ele vai yieldar o 12, que é o dobro. Finalmente, o 12 ele vai passar pelo nosso predicado. E vai yieldar o número 12 em si. E finalmente a gente vai printar aqui, né? Printou o 12. Vai pedir o próximo elemento, ó. Não existe o próximo elemento, terminou o for, não tem erro de stop iteration, porque o for sabe o que fazer com stop iteration. Acabou o nosso programa. Beleza, pessoal? Então é isso. Nossa aula de iterators e generators vai ser só isso. Vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal. E não deixe de conferir os links que estão aí na descrição no primeiro comentário. Beleza, pessoal? A gente tem aí, a gente está montando uma comunidade e a gente quer que você faça parte. Muito obrigado, até o próximo vídeo.